enraizados, família enraizados, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês a respeito dessa minissérie do Caminho de Emaús. Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração até aqui, nós estamos dividindo esse trecho. Você que não assistiu os outros vídeos, acompanhe aqui no nosso canal o que já foi falado a respeito desse texto que nós estamos trabalhando dessa vez. Na verdade, esse texto ele reflete, ele retrata muito bem a vida de todo ser humano, a vida daquele ser humano que está andando em um caminho e perde uma esperança, perde a sua esperança e começa a então voltar para a sua vida antiga. Nós lemos o texto que no domingo, que no texto de Lucas 24, a partir do 13, onde os discípulos naquela manhã de domingo que Jesus tinha ressuscitado estão voltando para Emaús. Depois de estarem em Jerusalém, estão voltando para Emaús, ali totalmente desolado, totalmente sem esperança para a sua vida antiga. E aí então Jesus vem, Jesus encontra eles no caminho, como o Wellington disse no último vídeo, e começa a questioná-los. E aí então nós chegamos no trecho que nós vamos trabalhar hoje, e eu gostaria de ler com vocês. É Lucas 24, a partir do versículo 18, que diz assim: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E aqui então a gente precisa entender melhor quem era Jesus, quem simbolizava Jesus para toda essa gente, para todo esse povo. Na verdade, o que acontece? Jesus convida um grupo de pessoas para segui-lo, e eles acreditam no que Jesus diz. Eles começam a ver Jesus, pelo simples toque de uma mão, purificar os leprosos, pela simples sua palavra, sujeitar ali toda a natureza, os ventos, as tempestades, os mares, andar sobre as águas. Eles começam a ver os demônios saindo esbaforidos de todas as pessoas pela simples palavra dele, e eles acreditam. Eles começam a olhar e começam a contemplar e começam a entender que de fato Deus estava caminhando com eles. Deus se encarnou e estava caminhando como um homem de carne e osso ali, como todos, no meio deles. E aí então eles continuam seguindo e começam a perceber que então o reino de Deus estava chegando. Eles começam a entender que o rei do reino estava caminhando no meio deles. E aí então toda aquela promessa do Antigo Testamento agora estava começando a se materializar, estava começando a se realizar, estava começando a se cumprir no meio deles. Aquele que havia sido prometido desde o Éden, quando Deus disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, finalmente nasceu, finalmente agora estava caminhando no meio deles, e então a esperança nasceu. Então a esperança veio para eles e caminhou no meio deles, e aí então eles começaram a seguir e o coração deles se encheu de esperança. Eles abandonaram a sua vida e começaram a segui-lo. A sua vida mudou totalmente, e aí então eles começaram a acompanhá-lo por onde quer que ele ia. Então chega o dia que eles estão indo para Jerusalém. Eles estão indo para Jerusalém com a maior expectativa do mundo, seguindo aquele que era o rei, que é o rei, que é o Messias, que é o prometido para restaurar o reino. E aí então na entrada de Jerusalém eles veem aquela entrada triunfal, todo mundo clamando Hosana,
jogando todos aqueles panos para que ele fosse passando por cima com o jumentinho, com as palmeiras e aclamando a entrada dele. E eles falaram: finalmente o rei chegou, finalmente o reino chegou, finalmente nós seremos libertos, finalmente toda essa opressão de Roma, toda essa subjugação, todo esse fardo, toda essa escravidão será tirada de sobre nós. E aí então, quando Jesus entra em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é ir diretamente para o templo. Ele vira as mesas dos cambistas e começa a mostrar que a casa do Pai seria a casa de oração, e começa a colocar tudo no seu devido lugar. Eles olham e veem Jesus ressuscitando a Lázaro simplesmente com a sua palavra, trazendo à vida um morto de 4 dias. Eles olham e veem Jesus dando vista aos cegos, cumprimento de profecia do Antigo Testamento que seria cumprida somente sobre a vida do Messias e de mais ninguém. E aquela esperança inunda ainda mais o seu coração. Só que quando chega na sexta-feira, o que se levanta para ele não é um trono, é uma cruz. O que é colocado para ele é um julgamento, é estar diante das autoridades da época. E então aquele povo que até então estava o aclamando muda totalmente o seu discurso e agora pede que o crucifiquem. Aqueles discípulos começam a não entender mais nada. Aquele que tem todo o poder em suas mãos agora se entrega como ovelha muda, e em vez de se assentar no trono, ele é levantado no madeiro. E aí então o Deus encarnado morre na sexta-feira da paixão. Aquele que dava vida e por meio do único que pôde trazer um morto à vida, a ressuscitar, estava morto. Ninguém mais podia fazer mais nada. Toda a esperança se foi. Toda a promessa, toda a expectativa se torna desesperança. E aí então eles se sentem enganados, se sentem perdendo tempo, se sentem de uma maneira que não se tem mais nada a fazer a não ser voltar para a sua antiga vida, a voltar para a sua vida pequena, para a sua vida sem sentido, sem propósito. E aí então a gente chega nesse trecho que estamos lendo, os 2 discípulos voltando para a aldeia de Emaús. E o mais interessante é que, como em todo o ensino do Evangelho, nós vemos que é Ele que vem ao nosso encontro. Que no meio do nosso caminhar de desesperança, quando você já jogou a toalha, quando você entendeu que não tinha mais saída para você e que você não podia fazer mais nada, que ninguém poderia fazer mais nada por você, Ele vem ao seu encontro. Ele vem assim como Ele veio ao meu encontro. E Ele se interessa, Ele vem com interesse. Quando Ele aborda os discípulos, Ele começa a caminhar com eles como uma terceira pessoa e pergunta: o que é que vocês estão dizendo? Do que é isso que vocês estão tratando à medida que vocês caminham? E aí os discípulos olham para Ele como quem está assim até meio revoltado. Você é o único que, estando em Jerusalém, desconhece quais são as últimas notícias, os últimos eventos, o que tem acontecido? E Jesus olha para ele e diz: Quais são as últimas notícias? E aí eles começam a dizer todo esse trecho que nós lemos. Jesus, que era varão poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens, nós imaginávamos que era Ele que redimiria e restauraria o governo, o povo de Israel, ia tirar toda a opressão de Roma, mas já é o 3º dia, Ele morreu. É bem verdade que algumas mulheres foram lá e viram o túmulo vazio, os anjos dizendo que Ele tinha ressuscitado, mas alguns de nós foram lá e nada vimos. O que o trecho de hoje nos ensina é que a circunstância é capaz de abafar a esperança. Eu não sei qual é a última notícia que foi dada sobre a sua vida. Eu não sei qual é a última notícia que disseram ou que você constatou que tirou a sua esperança. Mas a última notícia que nós temos não é a de sexta-feira à tarde, não é a da sexta-feira da paixão. Eles estavam ainda no seu tempo passado pensando em tudo, mas a última notícia é a do domingo de manhã. A última notícia é a da ressurreição.
Ele ressuscitou sim, e para trazer libertação sim, da escravidão sim. Hoje nós somos libertos do pecado. Por causa de Cristo, por meio de Cristo, nós podemos levantar a cabeça e dizer: a última notícia não é a que tirou a minha esperança, mas é a que me renovou em esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, como já disse aquele hino. E porque Ele vive, nós estamos libertos, nós podemos profetizar e decretar que estamos libertos do pecado, restaurados como novas criaturas. Fique com essa palavra, nós ainda daremos andamento e prosseguiremos no trecho e entenderemos um pouco mais de como é caminhar com Cristo, essa maravilhosa caminhada que Ele tem aquecido nos nossos corações. Deus abençoe, boa semana para vocês, até o próximo vídeo.